Olá, tudo bem pessoal? Então, em primeiro lugar, quero pedir para você se inscrever no meu canal no YouTube, tá bom? Então, eu estou fazendo esse vídeo aqui. Eu andei vendo um vídeo aí na internet de um jovem que tem um problema de hanseníase, você pode chamar de hanseníase, pode chamar de psoríase, o que você quiser, um problema de pele. Então eu senti a necessidade de dar até um testemunho, porque é uma doença, eu falo muito sobre essas doenças, porque é um problema que eu já tive. Então hoje eu tenho 65 anos de idade, vou fazer 66, quando eu tinha 12 anos de idade, eu tive um problema que depois, muitos anos depois, eu estudando, foi que eu descobri que era a psoríase. Que até então se dizia que psoríase não tem cura, mas tem sim, e mesmo se for o caso não ter cura, mas tem tratamento. Quando eu tinha 12 anos, eu tive um problema de bolha nas mãos, então coçava bastante e enchia a mão de bolhas e doía muito, porque tem vários tipos de psoríase e tem umas que é assim, sai muita bolha na mão e dói muito. Então o meu estudo, a minha pesquisa, que eu chamo de estudo, durante muitos anos foi o que causou aquilo. Então eu descobri que um dos alimentos que causa isso é o leite. No entanto, na época eu não tomava leite, porque eu morava na roça, mas nós não criávamos nem vaca, nem cabra, nem ovelha na época. Era uma época de bastante fruta. Então, depois de muitos anos, depois de mais de 40 anos, eu acompanhando vários outros casos, foi que eu descobri que o que causou foi frutose, ou seja, foi fruta. E qual era a fruta que tinha em abundância na época? Melancia. Por isso é que em alguns vídeos meus, além de eu falar de abacaxi e laranja, eu falo também de melancia. Então, eu senti a necessidade de dar esse testemunho. Tudo bem, passou. Depois, mais ou menos quando eu tinha uns 30 anos, eu comecei a ficar gripado muitas vezes. Então peguei um hábito de todo dia, quando acordava de manhã, chupava uma laranja, né? Depois eu tomava um banho, depois eu tomava café. Então eu chupava 2, 3 laranjas todos os dias. O que acontecia? De vez em quando eu tinha assadura nas virilhas, de vez em quando dava assim uma espécie de, por exemplo, época de frio, coceira assim nas partes abdominais, virilha, e dava uma espécie de escamação, você coça assim a perna, sabe? A canela, como a gente fala, e sai aquela poeira branca. Durante muito tempo isso acontecia, eu não sabia por quê. O meu filho, o Edson, o marrom, vendo eu com o hábito de chupar laranja e eu demorava a ficar gripado, ele começou o hábito de chupar laranja também. Então ele começou a ter assadura nas virilhas também e a tal da coceira, certo? Também. Aí eu descobri que era a laranja, então parei de chupar laranja, certo? E acabou o problema. Já fazem uns 5 anos que eu não tenho mais este problema, nem de coceira assim na perna e dar aquela poeira, aquela escamação, nem coceira nas virilhas e nem nada disso. Ou seja, a frutose. Porque e também é óbvio que de uns 5 anos para cá, eu não como também mais massa, eu não como derivados de trigo, certo? Eu não como pão, não como biscoito e nada de trigo. É claro que de vez em quando fazem um bolinho em casa, eu como um pedaço. De vez em quando eu como um pedacinho de pão assim. Eu não tenho o hábito de comer isso como alimentação, certo? Nada de trigo, que também causa esse tipo de problema.
glúten, a farinha de trigo, a aveia, porque contém glúten, as bebidas alcoólicas, principalmente a cerveja, por causa do glúten também, certo? Os ingredientes que fabrica a cerveja, a lactose do leite, certo? E a frutose da fruta. Então eu precisava dar esse testemunho, porque eu fiz um comentário muito longo em um vídeo que eu achei no Face e que compartilhei no grupo, compartilhei no Face do MovPreved, Movimento de Prevenção às Drogas, que nós administramos. Você pode ir lá no MovPreved e você vai, né, no Movimento de Prevenção às Drogas, você vai encontrar esse vídeo. Eu fiz um comentário, certo? E vendo este vídeo, prestando atenção naquele garoto, aquele sofrimento daquele garoto, certo? Quando eu vi o pai dele, na hora que eu vi a cara dele na tela, eu já identifiquei que é um problema genético vindo do pai, e também ouvi no vídeo a mãe falar que ele até por conta de ser doente e tal, essa coisa, que ele toma muito leite, agrava o problema tomando leite. Quem tem predisposição para ter caspa, escamação, problemas de pele, não pode comer determinados tipos de frutas, como laranja, melancia e abacaxi. Não pode comer derivados, farinha de trigo e derivados por causa do glúten. E não pode comer leite por causa da lactose. Eu precisava dar esse testemunho para vocês e falar por que eu falo muito dessas doenças, da psoríase, da hanseníase e desculpa, eu esqueci o nome da alopécia ou alopsia, certo? Que essas três doenças, que com esses nomes e outras doenças de pele com outros nomes, que formam um contexto que se chama de lepra. Hoje você não pode falar mais que uma pessoa está com lepra, certo? Porque lepra não é uma doença, e sim um conjunto de várias doenças que dá na pele. Então eu precisava desse testemunho e dizer para você que tem psoríase, pare de sofrer, pare de sentir dores, pare de sentir coceiras, pare de sentir assaduras e faça uma dieta alimentar, passe a se alimentar com coisas saudáveis, coma feijão, coma arroz, coma carne, ovos, peixe, se você quiser, frango, carne de todos os tipos de carne e bastante verduras, legumes, certo? E frutas como banana, abacate, certo? Tudo numa quantidade para você ter uma alimentação balanceada e ter saúde e não ter problema de pele, certo? Eu tenho 65 anos, vou fazer 66 anos, certo? E pergunte para mim quando foi que eu tive uma dor de barriga, quando que eu tive uma dor de cabeça, quando que eu tive um problema, certo? Então, esse vídeo eu precisava fazer para dar esse testemunho, para chamar a atenção que a alimentação correta é o melhor remédio para você prevenir, para não ficar doente. Preste atenção. Às vezes eu cito as doenças da Bíblia e não nego, acredito piamente nos milagres de Jesus, mas chamo a atenção de vocês que eu fiz um estudo com aquelas doenças do tempo de Jesus e as doenças eram todas relacionadas a problema de alimentação, a alimentação que eles tinham lá. Então, problemas de pele, a lepra, problemas da cabeça, não vou falar isso não, que eu posso errar, eu já erro um monte de nome que eu falo aqui, problemas de cabeça, problemas de sistema nervoso, certo? Enfim, um monte de problemas causados por determinados tipos de alimentação. E pessoas que têm uma
um hábito de exercício físico, de caminhadas, elas se livram bastante dessas coisas porque ela faz bastante exercício. Fazer exercício é fundamental, certo? Mas pessoas que são mais quietas, né? Eu não encontrei a palavra, mas tudo bem, pessoas que são mais quietas, mais tranquilas, elas têm uma tendência a terem mais problema porque elas não fazem exercício. Então, alimentação errada causa diabetes. Então, lembre-se, psoríase, hanseníase, alopecia ou alopécia, elas elas acontecem por problema de inflamação, por conta de alimentação errada, alimentação inadequada, ou seja, a fome também dá doença, certo? Por causa de alimentação inadequada e também por contaminação, certo? Falta de higiene e bactérias também. Então, são doenças que ela pode acontecer de várias maneiras, mas o melhor jeito de prevenir é uma boa alimentação, porque até mesmo as bactérias, se você tiver uma alimentação correta, você tem uma boa imunidade, uma imunidade alta, as doenças não te pegam, as bactérias não pegam em você. Por isso que às vezes uma pessoa fica, todo mundo gripado na sua casa e você não pega a gripe. A gripe é um vírus e é uma inflamação também, é uma inflamação e é pegada através de vírus. Só que aquelas pessoas que pegaram gripe na tua casa ou no meio em que você está, estavam com imunidade baixa. Você estava com a imunidade lá em cima, o vírus não te pegou. Ou seja, ele até te pegou, mas o teu organismo com a imunidade alta eliminou o vírus na hora. Porque nós temos esta capacidade, mas é preciso estarmos bem alimentados. Se inscreva no nosso canal no YouTube, nos acompanhe através do MovPrev, Movimento de Prevenção às Drogas, através do Facebook, e nos acompanhe no Face. Vamos aprender mais e viver com qualidade de vida. Muito melhor. Dinheiro eu não tenho, mas feliz eu sou. Tá bom?